Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, Casa do Caminho Santana, que recebe a gente sempre com braços abertos, com todo esse carinho. E a gente que chega de fora, chega assim acelerado, a gente vai procurando nos acalmar, recebendo esse presente do conhecimento que a doutrina traz e dessa transformação que pouco a pouco a gente vai conquistando. Então, antes de mais nada, a gente pede sempre aquela colaboração para as 80 famílias. E eu gostaria de falar que a gente não quer pedir. A gente quer só que vocês comecem a conscientização da necessidade. Porque hoje nós estamos aqui e nós estamos podendo doar. Sabe-se lá, amanhã, em que posição a gente vem. Então, aquele quilinho de açúcar, de sal, que está lá e às vezes faz uma grande diferença, às vezes não, sempre faz uma grande diferença na mesa dessas pessoas que vêm aqui, que até assim, com humildade, solicitam isso da gente. Então, não vou pedir hoje, eu vou deixar para que vocês elaborem isso, né, de uma maneira que abram-se para esse momento, que a gente sempre fala, vamos fazer a caridade. Então, está aí, uma boa oportunidade. Mas a casa, quando pede, ela também retribui. Então, nós temos todos os dias o curso de doutrina, as palestras, o plantão de atendimento, passes. Então, nós também podemos, né, fazer essa troca, né? Uma pessoa ajudando a outra, aqui a casa. Então, isso faz parte, né, do nosso caminhar. E, neste momento, agradecidos que estamos, nós vamos cerrando os nossos olhos, procurando a calma dentro de nós, que a respiração se tranquilize, que a gente sinta a batida do coração com a maior tranquilidade. E assim nós vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo a dádiva da vida, por estarmos aqui encarnados, por termos tido contato com a doutrina que busca essa transformação interior dentro de nós. Vamos agradecer também ao nosso querido irmão Jesus, pelo Evangelho que ele nos traz diariamente. E também vamos agradecer à espiritualidade aqui presente, que prepara esse ambiente com tanto carinho, que vai trabalhando em cada um de nós, na nossa necessidade, no nosso merecimento. Vamos agradecer os espíritos protetores, esses que nos acompanham diariamente, que nos incentivam a chegar até aqui. Vamos nos manter com a consciência dessa proteção durante todo o trabalho. E assim, amigos, nós vamos abrindo todos os nossos canais de entendimento para mais um tema aqui trabalhado. Hoje, convidamos a Leda para fazer essa palestra, Câncer Moral. Leda, seja feliz. Nós agradecemos. Hoje, com esse tema, precisa ser muito feliz, né? Boa tarde, queridos, né? Que Jesus nos abençoe em mais uma página, né, de estudo do seu Evangelho. Hoje, quem traz esse tema para nós, câncer moral, é o espírito Joana de Ângeles. Esse espírito tão querido, é uma psicóloga, né? E vai a fundo as nossas questões emocionais. E ela justamente faz essa proposta do câncer moral. Nós conhecemos o câncer orgânico. Aliás, muitos de nós não gostam nem de falar. A palavra câncer já parece que vai contaminar. A gente não gosta nem de falar. E também, por consequência, cada um de nós tem um conhecido que passa por esse processo. Ou passa, ou passou, ou passará, como diz a medicina, né? Por esse processo. Para uns, tão doloroso, e para outros, é uma coisa mais suave, consegue uma cura, se recupera e reverte esse processo. Então, estudando um pouquinho o câncer orgânico, a gente sabe que é uma reprodução de células desordenadas.
Células essas que adoecem, né? Por essa reprodução desordenada. E ela invade não só os tecidos do corpo, como os órgãos vitais, inclusive, né? E hoje a oncologia é a ciência que não se ouvia falar no passado, né? Mas que estuda exatamente essa doença que é o câncer, né? Onde atua no nosso organismo? Depende da nossa fragilidade. Se, por exemplo, a pessoa é fumante inveterado, normalmente acontece um câncer, né? Ele se manifesta no pulmão. Se a pessoa toma muito sol, é um câncer de pele. Se bebe em excesso, é o fígado que é influenciado por essa doença, né? Então, a gente sabe que o nosso corpo, o nosso organismo é uma máquina perfeita. A definição que tem do nosso corpo físico é a máquina mais perfeita que jamais um homem conseguiu imitar. Nem com computação, nem com nada. É perfeito. E essa máquina, o que acontece? Ela é composta de trilhões de células. A gente olha, uma coisa única, um bloco, nosso corpo são trilhões de células. E essas células, elas se desenvolvem, elas crescem, elas se multiplicam e elas morrem de uma forma ordenada. A doença dá quando é uma forma desordenada, quando há algum desequilíbrio, aí se instala a doença. E a medicina diz que se você não elimina o tumor, ele cresce e se espalha para todos os órgãos, né? Que a gente ouve dizer a bendita da metástase, né? Quando aparece em mais de um local, né? Através da corrente sanguínea, né? Que vai sendo levada essas células doentes que adoecem as outras. Então, tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia. Hoje tem um tratamento atual que é imunoterapia. Olha como a ciência já vai evoluindo, né? E desenvolvendo. Essa imunoterapia é uma estimulação do sistema imunológico por meio de substâncias modificadoras. Por quê? Porque o sistema imunológico cai, fica muito frágil, né? Fica fragilizado. Mas aí a gente fala, então a gente falou as causas, fumou muito, bebeu muito, aí a gente fala, e as crianças? E as crianças? E o processo infantil? E a criança que nunca fumou, nunca pôs um cigarro na boca, nunca bebeu, aparece com aquele problema, esses tumores no pulmão, problemas que não pode ter sido nesse momento. E aí? Como fica a medicina? A medicina dos homens, né? O que fala organicamente, vendo o homem só aqui agora, só como esse corpo físico. Não tem explicação. Genético? Ué, mas quantos casos de gêmeos? 2 irmãos que saíram da mesma célula. Um contrai a doença, o outro é saudável. Não tem nada. E aí, como que a gente explica? E a genética? Ah, funciona para uns. Então, sempre tem uma desculpa, mas que não contempla, não vai a fundo para a gente entender o que acontece. Aí entra a nossa querida Joana de Ângeles e nos fala do câncer moral. Porque nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que nós não somos só esse organismo, né? Nós temos o nosso perispírito, o nosso espírito. Então, o câncer moral é a doença do espírito, que reflete no nosso corpo físico. Então, essa criança, se hoje ela não fumou, numa vida passada ela trouxe marcas nessa encarnação, de um passado que ela não prezou pela sua saúde, não cuidou devidamente como era necessário. Então, ela vem, ela volta, ela reencarna nessa condição. Para quê? Castigo de Deus? De jeito nenhum. Imagina se nós conhecemos esse Deus de amor, de misericórdia. Não, para ele expurgar aquelas mazelas, aquilo, não que Deus puniu, não que outros causaram, mas que ela mesma causou, né? Então, ela vem para eliminar esse processo. Alguns eliminam com muita facilidade, outros demoram um pouco mais. Então, às vezes, fisicamente, né? A criança, de repente, desenvolve um processo desse.
E da onde vem esse processo, né? Que a ciência não explica. Então, a doutrina mostra para nós a reencarnação, esse bendito compromisso do espírito que nós temos. Então, a gente procura a causa, né? A etiologia é a ciência que estuda a causa, o porquê das coisas. Então, a etiologia do câncer vai buscar a causa, como nós falamos, às vezes não encontra. A etiologia do espírito vai buscar a causa e encontra a causa lá no passado, que traz no presente, né? E ela vê, né, a gênese de tudo, aonde começa o início de tudo, está no nosso pensamento. Olha o que a doutrina espírita mostra no pensamento. Porque o pensamento, o que ele é? Ele é a chave mestra, é o motor de tudo. Tudo começa no pensamento. Os nossos atos, as nossas ações, tudo pelo pensamento. Então, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz que o nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos. Aquilo que nós queremos, o nosso pensamento cria. Se eu quero ser feliz, eu vou procurar uma maneira de ser feliz, de resolver meus problemas, de seguir por esse caminho. Agora, na outra mão da história, se eu quiser ser infeliz, eu vou ser também, porque eu vou ter motivo, tanto para alegria quanto para tristeza. Então, eu começo a criar. E essa criação mental, ela vai me cercando de outras criações mentais que se equilibram, que são similares à minha e que sintonizam na mesma faixa do pensamento. Então, é a origem de todos os nossos sentimentos e emoções, ou seja, da nossa vida. Agora, a gente fala, o pensamento é a cabeça, é o cérebro. A gente pensa que o pensamento está no cérebro do nosso corpo humano, mas o pensamento é do espírito. Por que a gente tem comunicação dos espíritos que já desencarnaram? Porque eles são inteligência, eles pensam e nos trazem as notícias. Nós estamos falando de Joana de Ângeles, espírito. Nós acabamos de citar Emmanuel, espírito, pensam e nos trazem essas mensagens. Então, o pensamento, ele continua além da morte física. Então, é do espírito o pensamento, que ele atrai, repele, dependendo da sintonia que esse pensamento tem. E tem pesquisas recentes que fala, ela através da ressonância magnética, ela vê ordens que nós recebemos, né? Assim, num estado de um exame, né? Um exame físico, ordens que o cérebro recebe e que ele atua, ele estimula determinadas áreas do cérebro. Se são coisas boas, é uma área. Se é uma ordem assim vingativa, uma coisa ruim, são outras áreas. Hoje a ciência também já consegue ver cores do pensamento, quando emitimos o pensamento, não o cérebro em si, o pensamento através do nosso cérebro orgânico, fazendo essa pesquisa, né? Então, cabe a nós corrigirmos essa rota. Se está errada, se alguma coisa acontece, para que vem a doença? Se a gente sabe que não é castigo de Deus, se a gente sabe que vem do passado, é para que a gente possa corrigir essa rota para não fazer de novo o mesmo erro que nós fizemos lá atrás. Então, porque o nosso perispírito, ele traz essas marcas do passado, né? Ele traz aquelas marcas lá de trás. Freud já dizia que nós temos aquele nosso inconsciente profundo. Freud, e esse inconsciente profundo, ele é similar a um iceberg. Sabe o iceberg, aquilo que a gente vê, aquela placa de gelo? Quando a gente olha o iceberg, a gente vê 5%, porque o restante dele, os outros 95%, ele está submerso e a gente não enxerga. Então, Freud, ele classifica o nosso pensamento profundo como esse iceberg subaquático, que a gente não enxerga, embaixo da água, que não é visto aos nossos olhos, mas que existe, que está ali embaixo. Então, essa nossa carga espiritual é isso que está oculto. 5%, às vezes a gente lembra, tem essas lembranças espontâneas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, que o nosso inconsciente profundo de outras vidas vem à tona, né? Muitas vezes. E aquele restante que não vem?
mas as consequências estão aí. E quando a gente examina as consequências, a gente mais ou menos identifica as causas, o porquê, né, de tantas mazelas, o porquê das dores, das doenças. Então, essa gênese, essa origem, a gente vai buscar sempre na nossa atitude, sempre na forma, na maneira como eu penso. Quer dizer, então, a doutrina diz que se eu pensei errado, eu tenho que pagar, tenho que fazer? Não. Quando eu retorno e que eu reformulo esse meu pensamento, essa minha maneira de agir, quando eu estou modificando a minha rota, eu não tenho mais necessidade de passar por aquilo. Que nós conhecemos, como nós dissemos no começo, quantos casos que são suaves de uma doença, que não tem mais a necessidade. É um alerta, vem, claro que vem aquela carga do passado, carga dizendo no sentido pesado, né, do passado, né, que vem aquele reflexo, melhor colocando, do passado, né, vem aquele reflexo, mas pela minha postura agora eu não tenho mais necessidade de que seja tão intenso, tão profundo. Então ele vem de uma forma mais leve, né? Então, a Joana de Ângeles frisa muito nesse texto que nós temos que cuidar do nosso pensamento, a origem das nossas emoções. Porque a emoção é do espírito, é do pensamento, não é do físico. O físico tem sensação. Se eu queimo, se eu belisco, se eu tenho uma dor, é física. Mas a emoção, o sentimento é o espírito, então é extrafísico, né? Então a Joana nos fala como que nós temos que cuidar desse eixo, desse motor que nos leva vida após vida. Então ela fala dessa nossa doença moral que nós trazemos do passado ou que nós, às vezes, cultivamos no presente. Às vezes nem é do passado. Eu falo, lá atrás, não. Às vezes é de agora. Então, a Joana faz uma lista. Então, eu vou falar para vocês. Só que a Joana de Ângeles, como uma boa psicóloga, ela não é aquela que adula. Ela puxa nossa orelha. Ela fala assim, ela vai assim, bem no cerne da questão. Então, ela vai nos puxando a orelha. Então, ela fala, como curar a alma? Ou seja, o câncer moral, que é a causa do físico e que futuramente pode vir a nos prejudicar. Ela fala, ela vai colocando alguns itens. Então, ela começa, o primeiro, mau humor sistemático. Joana, gente, não é a Leda, é a Joana. A Leda está repetindo o que a Joana diz. Mau humor sistemático. Bom dia. Bom dia por quê? O que tem de dia bom? Não tem nada, esse frio. Levantar cedo da cama, onde que está o bom dia? Quantos num leito de um hospital que desejariam estar lavando as mãos da água fria, pondo aquela água gelada no rosto, que adorariam estar de pé fazendo isso? Nós estamos, né? Então, é um bom dia. Então, esse mau humor nas pequenas coisas, né, sistemáticos, porque isso é vício. Vicia, são vícios de atitude, né, a Joana diz. Junto com o mau humor, ela fala da irritabilidade. Tudo me contraria, qualquer coisinha não sai do meu jeito, eu já não gosto. Eu já fico de mal da vida, de mal de quem está perto de mim. Então, a Joana fala que isso prejudica muito. Lembra que nós estamos falando que prejudica espiritualmente, nós estamos falando da doença espiritual. E nós falamos lá no começo que o nosso organismo é formado de trilhões de células que fazem todo esse processo de morte, de reprodução, de divisão, de uma forma harmônica. E nós estamos prejudicando com esses nossos pensamentos, ações, mau humor, irritabilidade, prejudicando o nosso sistema imunológico físico, porque prejudicamos o físico com isso. A Joana fala também, olha, vai tudo nessa sequência, ela fala de pessimismo. As pessoas pessimistas. A gente sempre brinca, né, nas palestras e lembra do hard haha, né? Ó céus, ó vida, ai, nada dá certo, ó dia que não termina. Então, tudo é motivo de não sei se vai dar. Não vou. Eu nem vou para o ponto porque acho que o ônibus já passou. Mas essa hora o metrô está cheio. Mas o trabalho, aquele meu chefe, ai meu Deus, não vejo a hora que ele saia do trabalho. Então, sempre tem um motivo de negativismo, de pessimismo, para que possa estragar e atrapalhar o meu dia, que deveria ser abençoado.
né? A Joana coloca junto duas atitudes também que nos prejudicam muito. Ela fala da apatia, o nosso abatimento, e ela fala da ansiedade, porque ela coloca assim como a ponta da balança. Apatia, aqueles que, sabe, nossa, já segunda-feira de novo, ai, tomara que passe logo essa semana, para que chegue o fim de semana. Ai, o fim de semana, o que eu vou fazer nesse fim de semana? Ai, não vejo a hora que chegue segunda para eu ir trabalhar. Então, é apático. A vida, a Joana diz que a gente morre em vida. Somos mortos-vivos, porque a gente não vive, não usufrui, não aproveita da vida. São momentos imperdíveis e que não retornam de forma alguma. Aquele que nós passamos nesse momento, nessa encarnação, teremos outro no futuro, mas não agora, né? Então ela fala desse lado, essa apatia, esse abatimento que nós morremos em vida. E ela ainda diz que quando nós chegamos na espiritualidade, nós somos considerados suicidas emocionais. Apesar de não fazer nada, só empurrando a vida com a barriga, sem realizar, esperando o tempo passar. Olha a nossa responsabilidade. E do outro lado, Joana coloca o oposto, que é a ansiedade. Olha só, tanto apatia quanto ansiedade. Ansiedade, as pessoas, ai meu Deus, ai não vai dar tempo, ai eu vou fazer isso, ai eu vou fazer. Está sempre ansiosa, sempre esperando, sempre no futuro, quer dizer, não está no presente, não consegue sentar, conviver, está sempre diferente do apático. Então a Joana diz que de uma forma ou de outra é prejudicial. Tanto o apático como o ansioso em excesso. Então, sempre a doutrina fala do equilíbrio, que é o nosso eixo, né? O equilíbrio, nem muito eu não posso nem ser muito moroso, apático, e nem muito acelerado, muito ansioso. Sempre tem que ter aquele equilíbrio que nós precisamos. Porque, inclusive, sob muito estresse, nós temos um hormônio que se chama cortisol. E esse cortisol ele é produzido sob estresse. E, inclusive, esse cortisol ele prejudica o nosso sistema físico, imunológico. A produção excessiva dele. Por isso que se fala do equilíbrio, né? Bom, isso ela coloca que nem precisaria, né? Que a gente já falou dos maus sentimentos. Quando você tem raiva, inveja, orgulho, ciúmes, né? Ela fala que isso nós adoecemos, nós prejudicamos a nossa saúde. E Joana reforça isso aqui para nós. Quantas vezes os médicos hoje dizem, né, que a mágoa provoca câncer, né? As pessoas magoadas, que têm aquela coisa que você não consegue lidar com aquilo, digerir aquela sensação ruim, e não vai fazer mal para aquele que eu estou direcionando, porque está aqui, na minha alma, está dentro de mim, né? Então faz mal para mim e eu adoeço, adoece as minhas células, prejudica o meu sistema imunológico. Agora, a Joana, ela coloca um outro item também, que ela fala de falta de objetivo. Quando a Joana fala dessa falta de objetivo, quando alguém não tem um objetivo na vida, nós lembramos daquela história que todo mundo conhece, história infantil, da Alice no País das Maravilhas. Acho que todo mundo já viu essa história. Lembra da Alice, aquela menina bonitinha, que ela deixa de uma festa para seguir um coelho? Vocês lembram dessa passagem? Ela segue esse coelho, o coelho corre e a Alice cai num buraco. Não é isso? Quando ela chega lá embaixo, que ela desperta do buraco, o que ela faz? Ela não vê mais o coelho. E ela vê um gato numa árvore. Aí a Alice olha para o gato e fala, seu gato, qual o caminho que eu devo seguir? Aí o gato fala, depende de onde você quer chegar. Ela fala, não importa muito aonde, né? Aí o gato responde para ela, então o caminho não faz diferença. Isso é um exercício filosófico. Se a gente não tem objetivo, tanto faz. Por aqui, por ali, por lá. Então a gente tem que ter um objetivo claro na vida, uma meta clara. E se fala, metas que nos envolvam. A minha meta hoje é a paz mundial. Que meta é essa? Eu não posso conseguir, isso não é uma meta pessoal. A Joana está falando de metas pessoais, não humanitárias, solidárias. Para nós,
para o nosso progresso individual e espiritual, né? Então, nós temos que ter essa meta. Eu quero que o meu filho passe de ano. Depende de mim. Ele precisa estudar, eu não consigo fazer. Então, o que eu posso fazer? Então, é muito importante eu ter minhas metas pessoais na vida. O que eu quero? Porque a única pessoa que pode mudar sou eu. Eu posso me mudar. Eu não posso, de forma nenhuma, mudar o outro. Eu faço a minha parte, né? Não posso controlar outra pessoa. Então, a Joana vai falando, claro, dos vícios. É um outro tópico que ela fala que nos prejudica muito, né? E quando a Joana fala dos vícios, ela não fala... Nós já pensamos na bebida, no cigarro e no jogo. Não é? A gente já faz a trilogia. Bebida, cigarro, jogo. Não, os vícios morais também, como nós falamos, né? Do mau humor, dos ciúmes, da inveja, né? Da mágoa, da falta do perdão. Isso faz muito mal também. E ela fala muito... Isso é recorrente do espírito Joana de Ângeles. Ela fala muito da ingratidão. Ela dá assim um ênfase nesse item da ingratidão, que é o inconformismo. Quando a gente não acredita em Deus, nós somos ingratos. Às vezes a vida está nos oferecendo o que é melhor e a gente está recebendo como pior. Eu sei que em algumas oportunidades, eu já até comentei essa passagem do livro do Divaldo Franco também, né, que é a psicografia dessa nossa reflexão da tarde, só que é um livro Loucura e Obsessão. E é um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um psiquiatra. E aí ele está junto com o Dr. Bezerra de Menezes estudando um caso de um trabalhador espírita. Quando a gente fala da ingratidão, ou seja, a falta de confiança e de fé em Deus. Então, esse trabalhador espírita, Joaquim Fernandes, ele era um médium receitista. Ele recebia espíritos, assinava, fazia a receita, e quantos pacientes que ele curava. Curava também, através dos seus mentores, através do passe, né? E a sua filha, de 5 anos, ela adoece de difteria. E essa época, a difteria matava, não tinha cura. Então, o médico passa à noite e diz que não tinha, ela estava muito mal, não tinha jeito. Que ele concordasse, que ele passaria na manhã seguinte para assinar o atestado de óbito da menina. A menina tinha 5 anos na época. Ele não se conforma. Ele reza, ele pede, ele ora, pede para o Dr. Bezerra de Menezes que interceda. Ele que intercedeu por tantos e curou tantos, que interceda pela filha dele. O Dr. Bezerra vem para ele e diz que ele confiasse em Deus, que o melhor que podia acontecer naquele momento era a menina partir, que ali adiante ela retornaria mais fortalecida, que ela era um espírito frágil e que ela não teria condições de suportar o que estaria por vir, né? O que estaria por vir nessa jornada terrena dela. Ele não se conforma. Ele fala, Dr. Bezerra, por caridade, peça à Mãe Maria Santíssima que interceda. Eu não vou conseguir sequer mais trabalhar, eu não vou conseguir mais fazer nada sem a minha filha. Eu prometo, eu vou ter por objetivo cuidar todos os instantes dela, não vou descuidar em nenhum momento. Ela não vai passar por nenhuma tentação, eu, a minha esposa, e assim, com tanta insistência, volta com a resposta de Maria Santíssima, que ela teria uma prorrogação, né? Ela teria essa prorrogação e ficaria por mais um tempo encarnada. E que Jesus nos abençoe, o Dr. Bezerra diz, que nos dê força. Muito bem. E aí o Dr. Bezerra de Menezes, junto com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, estão estudando esse caso. Passa 20 anos, essa menina encontra um grande amor do passado, casado, família constituída, com filhos, e desperta aquele amor que foi do passado e que já tinha acontecido e que ela já tinha se suicidado em vidas passadas. E o que acontece?
Então, eles estão estudando justamente naquele momento do velório da menina, que ela tinha, aos 25 anos, se suicidado, porque ela não quis desmanchar o casamento, e ela não tinha, ela deixa carta para os pais, e ela não teria estrutura para suportar a felicidade e ver o grande amor dela já com uma outra família. Então, aí vem o ensinamento de Joana de Ângeles, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo da nossa crença em Deus. Quando ele nos apresenta, às vezes em forma de dor momentânea, o que é melhor para o nosso momento, na nossa jornada, né? Nossa jornada imortal, que não vai terminar agora, o que é melhor? Ela voltaria fortalecida. Quantos casos de espírito que partem precocemente, né? O próprio Chico Xavier fala disso. Parte precocemente e retorna àquela mesma família. Mesmo espírito. Por quê? Porque ele se fortalece espiritualmente, resgata, né? Se fortalece, resgata faltas do passado, corrige a sua rota, digamos assim, e volta fortalecido numa próxima encarnação. Então, a fé, a Joana fala, a gratidão a Deus por tudo que nós recebemos. Joana diz o seguinte, nós agradecemos o bem que nos acontece. E a gente, às vezes, não se dá conta do mal que não nos aconteceu. E a gente não agradece. Então, às vezes, onde os nossos olhos físicos e os nossos olhos limitados, a gente acha que é um mal, está sendo um bem do Pai Maior. Ele está nos dando, ele está nos poupando de, no futuro, um sofrimento maior ainda, né? Então, a dificuldade que nós temos, cada um de nós tem, para tudo isso, para nos corrigir, para essa nossa saúde espiritual, primeiro, e por consequência, a saúde física, né? O esforço é grande. Todos nós temos dificuldade, porque a estrada, o nosso caminhar, como é que a gente faz uma caminhada? É passo a passo. Mesmo correndo, a gente fala aqueles maratonistas, corre passo a passo, não dá um salto e chega lá, né? Então, é sempre passo a passo. E quanto mais difícil for essa nossa caminhada, essa nossa jornada, muito mais mérito nós temos. Porque, junto com a dificuldade, vem a ajuda. Nós sempre estamos assessorados pela espiritualidade. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós que estamos sob a tutela de uma casa espírita com esses mentores, imagina o carinho que eles têm conosco. A gente sabe, por exemplo, aqueles nomes que a gente coloca ali no caderninho de oração, que a gente coloca na caixinha. Não pensa que ela fica ali. Eles vão trabalhar, tem equipes de espírito trabalhando os nossos casos, resolvendo o que é melhor, sem nunca interferir no nosso livre-arbítrio. Nunca. E nem no livre-arbítrio daqueles por quem nós estamos pedindo. Né? Eles ajudam, eles intuem, inspiram, né? Da melhor forma de agir, e sempre essa tutela espiritual. Lembrando que temos também nossos anjos de guarda, nossos protetores, né? A nossa família espiritual, que sempre está ao nosso lado, nos ajudando, né? Nos dando essas condições. Então, diante de uma doença, a gente sempre fala na profilaxia. Ninguém quer ficar doente e fazer o tratamento. A gente quer primeiro evitar a doença. Então, a profilaxia da doença da alma está para nós, né? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, Jesus, o médico das almas, né? Ele que nos cura as nossas angústias, as nossas emoções, né? Então, essa lição de otimismo que o seu Evangelho nos dá, Jesus diz que são os doentes que precisam de médico. E quando nós adoecemos, quem que nós procuramos? Se é da alma, a gente procura Jesus, através do seu Evangelho que é de amor. E para encerrar essa lição de otimismo do Evangelho, a gente lembra dos lírios do campo, né? Daquela passagem tão linda que Jesus fala, olhai os lírios do campo, né? Como são brancos, como são lindos, puros. Porque o lírio, a gente sabe que ele nasce do pântano, né? Daquele barro. Né? Nem Salomão, que é o rei, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. Está lá no Evangelho de Jesus. Então, é uma obra de Deus. Os lírios estão ali no lodo e se vestem de branco, impecáveis. Né? E nenhum rei tem uma vestimenta tão linda como essa flor.
e que a nossa vida, vivei neste mundo, dizem os espíritos, como os lírios, do lodo tirem somente o que lhe for útil. Que Jesus nos abençoe. Um tema tão difícil e termina de uma forma tão tranquila. Então, é a visão que cada um tem, né? Que a gente possa refletir bastante sobre isso. Momento agora de vocês perguntarem, fazerem colocações. Enquanto eles pensam. Olha o Vladimir aí, né? Vladimir, peraí, pensa depois, peraí. Eu só queria fazer uma observação, que a ciência, ela vive em constante progresso. Trazendo sempre novas coisas para a gente. E o câncer, segundo a ciência, todos nós temos. Então, não é que a gente desenvolve, não. Nós temos, todos nós, essas células que podem ou não originar a doença. Então, assim, nós estamos com ela em estado latente. E quando nós a desenvolvemos ou não? Depende das nossas provações ou das nossas expiações. Então, causas atuais, se bebemos, se fumamos, né? Ou anteriores, aquilo que nós fizemos no passado. Como a gente vai saber? Nós não vamos. Então, a Leda traz, através desse texto maravilhoso, a receita de como não adoecer, né? Agora, nós temos uma programação kármica, a gente sabe disso. Equipes e equipes trabalham para que a gente venha. E se tiver que desenvolver o câncer, porque está na nossa programação? Bom, como nós temos aqui atenuantes e agravantes, nas leis morais também elas existem. Então, nós podemos atenuar através do quê? Da nossa boa conduta, seguindo tudo aquilo que a doutrina fala, o Evangelho de Jesus. Então, são atenuantes. Nós podemos desenvolver, mas nós podemos obter a cura, né? Porque todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente quer aproveitar aqui o que o planeta está dando, essa grande oportunidade. Então, assim, a gente tem e a gente vai desenvolver dependendo também da gente. Não vamos agravar, vamos atenuar, né? Agora, Vladimir. Boa tarde. Como você colocou aí pelo texto da Joana, né, a meta, né? E ontem, não sei se o pessoal leu, tal, foi divulgado um estudo, né, que aí é estudo científico, tá? Se você tiver metas e objetivos na sua vida, aumenta a qualidade de vida e a longevidade, entendeu? Então você passa a viver melhor mesmo, né? Então é exatamente isso. Se você colocar, agora também o estudo também provou o seguinte, né? Não são metas e objetivos só materiais, são muito ligados ao bem. Pessoas que praticam o bem e pessoas assim que têm metas de amor. Pode ser até o amor mesmo entre homem e mulher, mas também muito mais o amor dedicado ao próximo, né? Essas pessoas, elas conseguem aumentar muito o tempo de vida dela. Isso ontem foi uma prova científica mesmo. Nossa, bem lembrado, viu, Vladimir? Muito bem lembrado. Nós tivemos sábado passado, uma reunião lá no André Luiz, todos os expositores, né, das unidades, de 3 unidades, e para a gente colocar em pauta os assuntos atuais. Então, um dos assuntos foi a mudança, o perfil dos alunos chegando. Que, há um tempo atrás, a grande maioria vinha à casa espírita pela dor. A perda de um ente querido, uma doença grave, então chegava por essa dificuldade na casa espírita. E o perfil está mudando. Está chegando na casa espírita para as escolas pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente, famílias bem constituídas, casais ajustados, com filhos, enfim, tudo bem materialmente aqui, mesmo emocionalmente, né? Mas que falta algo, que precisa de alguma coisa, que sente que não está fazendo, está faltando alguma coisa, não está fazendo o necessário. Então, vem buscar alguma coisa a mais. Vem saber o porquê das coisas, o porquê dessa vida, entender, e, além de entender, procurar ajudar.
isso que você falou também, né? De atenuar, porque, meu Deus, eu tenho tanto, eu preciso retribuir para essa vida, para Deus fazer. E não tem forma melhor de gratidão a Deus do que as mãos em ação, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? As mãos em ação, né? Trabalhando, não é só o coração. O coração começa, né? Porque através da mente, né? O coração desperta, mas as mãos têm que fazer alguma coisa, trabalhar, as palavras, consolar, secar lágrimas, né? Então, olha como esse perfil está mudando, né? Bastante. Então, foi muito interessante isso. Hã? É, verdade. É o alimento da alma. Da alma? Falta alma. E é claro isso, quando a gente está aqui numa reunião, esse sentimento, essa gratidão que a gente né? tem. Agora, essa se a paz. gente sai aí fora e entrar numa sintonia ruim, isso faz mal para a gente. Então, é uma coisa simples de se observar. É verdadeiro isso. É, com certeza. Mais alguém gostaria de contribuir? Gui. Fala, querida. Um câncer de um filho. Desculpa, pode ser para atingir por provação os pais e não essa criança? Não. Normalmente não. Normalmente a tona é o perispírito, né? É o perispírito do filho, da criança que tem a necessidade de passar por isso para acertar a rota. Porque às vezes se não passa por essa dificuldade, por essa doença, né? Vai se comprometendo cada vez mais e mais e mais, fazendo mais erros. Então precisa desse freio, que nem aquela plantinha que está caindo do lado e que a gente precisa colocar uma estaca para ela ficar reta. Então é a estaca do Pai do Céu, né? Que não é Ele, que é que cada um faz e que tem essa necessidade desse aprendizado, porque a atenção vai ficar para a sua cura, para a sua recuperação, para a sua valorização da saúde, a valorização da vida. Então são processos que se passa que aos nossos olhos são dolorosos, que nem esse caso dessa menina que deveria partir, que aos nossos olhos são dolorosos, mas aos olhos espirituais não são. São acertos, são correções da nossa rota da vida. Porque a gente aqui, encarnado, o que eu quero? Encarnado, eu quero saúde. Eu quero a saúde, eu quero ficar bem, eu quero estar tudo ótimo. Na espiritualidade, o espírito vendo fala, não, eu preciso me livrar dessa pendência, disso que eu tenho que me livrar. Então fica essa dicotomia entre você, encarnado, e na espiritualidade. O mesmo espírito, encarnado, que é uma coisa, e espiritualmente, que é outra. E nada disso é surpresa para nós, por esses processos que nós passamos. Não é surpresa, porque é um compromisso e nós sabemos a nossa necessidade espiritual. Então cabe aos pais não sofrer junto com os filhos, mas dar essa força. Porque às vezes se você não dá essa força moral, espiritual, de que vale a vida? Ele ter um carro do ano, ele ter uma casa, ele ser bem-sucedido profissionalmente? Quando chega na espiritualidade, não vai valer nada, o carro fica aqui, sabe, a casa, todos os bens materiais, mas sabe, aquela depuração espiritual, aquele progresso que é o que realmente conta, né, nessa nossa jornada, é isso que nós temos que voltar com isso a mais. Então, é um processo de acerto de rota. E depende desse acerto de cada um. Uns, como diz Joana de Ângeles, aceitam e superam. E outros se revoltam e aí fica mais difícil. Então tem que entender a bondade de Deus e o porquê que as coisas nos acontecem, né? Não por acaso, nada por acaso. Obrigada. E lembrando que os pais são corresponsáveis, né? Sim. Então, nessa sustentação, nessa ajuda. Porque cada um passa por aquilo que tem que passar. Pela necessidade. Havia no passado uma ideia errada de que os pais passavam o gen, que o gen era doente, a gente só pensava na genética. E hoje a ciência já está mostrando que não é só genética. Espiritualmente falando, cada um recebe aquilo que há necessidade. E os pais vêm ou como missionários ou como corresponsáveis. Mas não a genética são possibilidades que todos nós temos, possibilidades, como você falou.
Mas o desenvolver ou não depende de cada um, da nossa postura mental. Queridos, um beijo para todos e que Jesus nos proteja, nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. Bom, depois de tanto que recebemos, nós vamos novamente procurando a nossa harmonia interna, cerrando os nossos olhos, buscando dentro de nós esse amor, encaminhá-lo àqueles que tiverem necessidade. Primeiramente, nós vamos vibrar pelo nosso planeta, essa nossa morada, que haja paz, tranquilidade entre todos os povos, vibrando pelos governantes e por todos aqueles que aqui habitam, levando essa vontade, essa vibração de equilíbrio e de paz. Da mesma forma amorosa, nós vamos vibrar pelos lares, pelas famílias em desajustes, em desequilíbrios, que as pessoas comecem a se entender nesse conceito de resgate do passado, mas também de harmonia do futuro. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos leitos de dor, principalmente aqueles que sofrem essa doença depurativa, o câncer. Que haja resignação, que haja entendimento, que haja, acima de tudo, o aprendizado. Compreendemos a dor, mas não a revolta. E assim, nós vamos, com esse sentimento de gratidão, pedir a Deus que esteja sempre conosco, que a gente possa continuar nesse caminho do amor, da caridade, procurando cada um de nós a transformação íntima, e que possamos, ao sair daqui, levar esse aprendizado, que possamos ser todos multiplicadores, que a cada dia a gente possa se transformar e transformar o nosso meio. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos permanecer nessa tranquilidade, e quando vocês adentrarem a câmara de passe, coloque-se na receptividade e na confiança. Todos serão atendidos na medida da necessidade, mas confiem no que será feito, ok? Obrigada a todas, boa tarde.